Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Pô, galera, eu tô em débito com vocês aí quanto à questão de produção, publicação aí de conteúdos, mas eu tô com uma série de problemas pessoais que estão me impedindo de me dedicar aqui ao canal. Isso não é de hoje, já conversei com vocês antes a respeito disso, mas eu vou tentar retomar aí até o final do ano com alguns conteúdos escolhidos por mim, ou inclusive por vocês, quando eu tiver a oportunidade de fazer uma enquete, mas conteúdos mais completos, sabe, mais profundos. Lógico, eu quero falar com vocês a respeito da PEC dos precatórios, que eu acho muito grave o que acontece a respeito da PEC dos precatórios. Eu tenho que falar com vocês sobre a candidatura do Sérgio Moro, o corrupto, bandido, agente da CIA, se candidatando aí a presidente do Brasil, e tem até apoio da imprensa e um monte de ex-bolsonaristas constrangidos com Bolsonaro que acham que o Moro pode ser um bom presidente. Ele é tão burro quanto o próprio Bolsonaro, traidor quanto o próprio Bolsonaro, corrupto quanto o próprio Bolsonaro, só que ele fala menos palavrão. E a gente já pode, inclusive, desenrolar o conteúdo desse vídeo a respeito dos palavrões do Bolsonaro, que para mim são um dos sintomas de um problema grave que o Bolsonaro apresenta. Calma que eu vou chegar lá. Também preciso gravar um conteúdo para vocês, de momento, a respeito da agenda Bolsonaro, mais especificamente na questão ambiental, que toda hora está explodindo aí, e não é só mais fumaça, como já foi no passado. Nem questão de incêndio, não é nem essa referência aí. É que o Bolsonaro tem uma agenda de destruição ambiental para o Brasil, que está explodindo, inclusive aí em denúncias, em escândalos, que vem sistematicamente dominando os noticiários. Talvez a galera não se importe muito com isso, mas para mim chama muito a atenção. Seja o genocídio indígena, seja a questão da destruição ambiental em si, que pode ser causada por grileiros, garimpeiros, invasores, que usam inclusive fogo para desmatar uma área lá de proteção ambiental, seja a agenda deles lá para legalizar as invasões de terra, proteger os bandidos que exploram a terra. Cara, tudo isso é para destruir o meio ambiente do Brasil. A gente pode até pensar que é só uma questão de ambição e ganância por dinheiro, mas eu acho que vai além disso. Tá? Então eu preciso fazer um conteúdo específico sobre esse tema. Também vou preparar para vocês, até o final do ano, se houver tempo, um vídeo sobre a teoria QAnon com a Operação Storm. E hoje a gente tem até uma versão QAnon caipira aqui no Brasil, que pode ser aplicada pelo Bolsonaro aí durante a eleição. Quero falar com vocês sobre Estado Profundo, golpes, sejam democráticos ou clássicos, militares. A gente estava discutindo sobre o Brasil, do Bolsonaro querendo dar um golpe até recentemente, antes da arregada lá, que ele deu lá pro ministro do STF, ele estava falando abertamente em golpe. Ele tem lá os motivos, a inspiração dele para dar golpe, mas ele é incompetente até para isso, acredito eu. Mas não é uma coisa exclusiva de fake news ou mimimi aqui no Brasil. Na Nicarágua, por exemplo, a gente está passando por um processo lá conturbado de eleições que indicam que pode ter uma fraude. Cara, fraude nas eleições, manipular o resultado de eleições, para mim é golpe. Só que é um golpe democrático, um golpe eleitoral. Assim como é o impeachment, como foi o caso da Dilma. Assim como é um clássico golpe, quando os militares tomam o poder. Então, para mim, tudo isso é golpe. Tem um Estado profundo por trás disso, tá, galera? Tem toda uma mecânica, todo um esquema bombando por trás disso. Candidatar, por exemplo, um agente da CIA como o Moro à presidência de um país, com possibilidade até de vitória, depende da máquina trabalhando a favor dele, é uma tentativa de golpe, ou não é? Então tem assuntos que precisam sim ser tratados com prioridade aqui nesse canal. Estado Profundo é um deles, para você entender como é a mecânica, quem está por trás disso. Falar de agenda da nova ordem mundial é complicado, galera? Porque é mais confortável para alguns ficar falando de anticristo, de redução populacional, de governo único, e eu não consigo simplesmente ficar falando de uma maneira fantasiosa, ficcional nesses temas, sendo que eu observo,
né, a questão da agenda da nova ordem mundial sendo aplicada aqui no Brasil, nesse momento. Ou você não acredita que o coronavírus sendo utilizado para matar mais de 600 mil pessoas no Brasil não é uma ferramenta de redução populacional? Ou você não acredita que um presidente falar abertamente em golpe, intervenção militar, né, é algo assim democrático? Não, isso aí é próprio, né, de implantar uma lei marcial no Brasil para ficar no poder eternamente. Cara, isso é óbvio, é prática, né, da implantação de um governo único. Que inclusive vai usar também da redução populacional para, né, se fortalecer, né, diminuir a resistência e facilitar uma intervenção, uma lei marcial. Isso não é exclusivo do Brasil, tá? Mas estou falando do Brasil. Você quer falar de agenda da nova ordem mundial de uma maneira aleatória, anticristo? Cara, o comportamento desses caras que estão no governo e outros que estão disputando, né, vagas, cadeiras no poder, se não é um comportamento de anticristo. A gente vê aí falsos profetas falando abertamente em nome de Deus, como se ele fosse um cabo eleitoral deles e tal. Então, galera, percebe que tem muito assunto a ser abordado ainda e eu não tive tempo. Eu estava indo dormir agora, né, vim de uma jornada pesada de trabalho e fui chamado, né, fui convocado a trabalhar também amanhã a partir das 10 da manhã. Hoje já é 1h da manhã. Então daqui a pouco eu tenho que sair para trabalhar, sendo que eu mal dormi hoje, né, e só vou voltar no outro dia, né, depois das 7. Né. Então, quer dizer, é complicado, né, galera? Plantão de 24 horas e não sobra tempo para outras coisas. Né. Questão financeira influenciando, responsabilidades, né, a prisão que o sistema faz em torno de pressionar a gente, né, a ter esse comportamento rotineiro zumbi aí, né, atrapalha a produção de conteúdo, galera, muito. Mas eu tava ali indo deitar e pensei, bom, faz tempo que eu não gravo nada, né? Eu havia colocado o celular para carregar, né? Porque amanhã o dia vai ser pesado. Né? Já tinha desligado o computador e, né, repassando algumas mensagens no celular ali, algumas notícias na rede social e tal. Eu vi que o assunto noivinha do Aristides explodiu nas redes. Você acompanhou isso daí? A noivinha do Aristides. É uma referência ao Bolsonaro. Bolsonaro seria essa noivinha do Aristides, que seria um ex-militar, um sargento militar que trabalhou junto com o Bolsonaro na época que ele estava no exército, antes dele ser expulso, né, e insinuou que ele poderia ter algum tipo de relação, né, até homossexual, com esse Aristides. Você sabe o que aconteceu a respeito desse noivinho do Aristides? Está bombando nas redes? Olha os assuntos sérios que eu comecei a abordar com você na introdução. Né? E a gente tem que falar de uma coisa dessa. É isso que está em evidência no momento, que está em pauta. Todo mundo só fala disso, a noivinha do Aristides. Piadinha pra lá, meme pra cá, né? Uns tentando distorcer, outros tentando, né, explorar o assunto. Gente querendo fazer view, fazer like. Eu acho que tem coisa séria a respeito do comportamento do Bolsonaro, inclusive em questões, né, de uma conduta sociopata, né, e que tem, né, entre os seus sintomas uma questão com referência sexual. O comportamento, né, que chama a atenção do Bolsonaro é essa questão dessa fixação com ele com o tema sexo, relações amorosas. Né? Eu observo isso no Bolsonaro e penso que o Bolsonaro ele é doente, cara. Não só um doente porque ele é mentiroso ou porque ele é burro. Isso nem é doença. Né? Mas isso pode ser sintomas de uma doença mais grave. Ou de uma lesão cerebral, de verdade mesmo. Né? E eu tenho até uma explicação do porquê que eu penso isso a respeito do Bolsonaro. Sintomas como conduta sociopata advém disso, agressividade também. E penso também que o Bolsonaro pode ter ainda mais coisas, um trauma psicológico ali na sua infância, que pode ter levado a uma conduta, né, sei lá, aversiva, homofóbica a questões de sexo. Ele tem dificuldades de lidar com o assunto, né, com a sua própria condição sexual. Ele reprime, sei lá, né, o seu verdadeiro eu. Eu penso nisso. Tem algumas coisas a respeito disso e a gente pode discutir sim. Mas e noivinha do Aristides? Né? Para onde vai? Que assunto é esse, galera? Bom, o que ocorreu mais especificamente foi que Bolsonaro, né, estava passeando, vagabundeando, como sempre. Né? Eu posso chamar o Bolsonaro de vagabundo com propriedade, porque para mim, quem não trabalha, não produz nada e fica aí mamando
nas tetas do governo, dos outros aí, no caso a questão pública, para mim é vagabundo. E é isso que o Bolsonaro faz. Ele está há quase 3 anos, se não mais de 3 anos. Né? Na verdade ele está há 28 anos, mas só como presidente, fechando aí seus 3 anos sem trabalhar, cara. Sem governar o país. Está na mão do Centrão, está na mão dos militares, está na mão de qualquer um, menos do presidente. Porque o rolê dele hoje é passear. É ir em Dubai, é ir na Europa contar umas mentiras, é andar de moto, jet ski, férias, né? Estourar o cartão corporativo e colocar em sigilo. Esse é o Bolsonaro, presidente. Não trabalha, é um vagabundo. E, mais uma vez, ele estava nessa conduta de vagabundo dele, né? Acho que, né, passeando como sempre, e resolveu se autopromover, né? Fazer lá um ato de campanha. Ao sair de um passeio, um desses compromissos cerimoniais aí que não leva a nada, que não é governo, eu nem sei se é bom o Bolsonaro governar de verdade. Mas deixar o governo na mão de quem deixou também, né, é tão perigoso quanto ele mesmo na conduta. Mas saindo de uma cerimônia qualquer dessa aí, de vagabundo, ele foi à beira de uma rodovia, normal, o Bolsonaro faz isso sempre, e ficou acenando para os carros. Por aí você já vê que isso não é um comportamento de presidente, galera. Presidente que fica na beira da rodovia, acenando para carrinho, carro passando, ele aí espera alguém buzinar para gravar e colocar na live? Porra é essa? Isso é conduta de presidente? Isso é trabalho de presidente? Por isso que eu chamo ele de vagabundo. Porra, o que é isso? Lógico, para mim também, isso é um ato de campanha, que é crime. É campanha antecipada e ele usa toda uma questão de recursos públicos para estar ali, porque tem todo um aparato de segurança e tal, né, e usa até equipamentos lá de mídia, de marketing do governo, pagos com o nosso dinheiro, né, para se promover, dando tchauzinho para a galera. Presidente, olha a situação do Brasil hoje, cara. Olha as prioridades, né, que a gente tem aqui como povo, como nação, e olha as prioridades do Bolsonaro. E tem gente que chama o cara de mito ainda. Nós for mitomaníaco, né? Mentiroso compulsivo. Mas estava lá assinando para os carros e passou uma senhora em um veículo qualquer, né, e parece que ofendeu o Bolsonaro. Né, e isso teve um desdobrar aí que ganhou repercussão. Né. O que ocorreu mais especificamente, né, e eu não sei se eu posso dizer especificamente porque é meio que extraoficial. Lógico, quem está envolvido na situação vai querer, né, esconder o que aconteceu, se é que foi dessa forma mesmo. Mas a mulher teria xingado o Bolsonaro e ela acabou sendo presa, não pelo xingamento que ela ofereceu ao Bolsonaro, pelas ofensas. Não. Parece que surgiu o termo, e aí é uma questão extraoficial que nunca vai ser confirmada, parece que ela chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides. E o Bolsonaro, que talvez não teria se incomodado com o xingamento da mulher, né, de chamar de vagabundo, né, de corno ou algo do tipo assim, né, de filho da... Né, mas se incomodou com o noivinho do Aristides. Né, sei lá, talvez tenha ferido a honra dele, pessoal ali. Ele se sentiu pessoalmente ofendido pelo noivinho do Aristides e mandou a polícia local ali, que no caso era a PRF, Polícia Rodoviária Federal, né, interceptar a mulher e prendê-la. A mulher foi presa. Né, registrou um boletim de ocorrência e vai responder na justiça essa ofensa ao Bolsonaro. Aí eu tenho alguns pontos para destacar com vocês aqui, galera. É curioso, né, como eu disse, o vagabundo que não trabalha fazendo campanha antecipada, o que é crime eleitoral. Porque isso que ele faz é campanha antecipada. Motociata, acenando para carro na rodovia, campanha antecipada. Mas ninguém fala nada, né? Parece que é normal. Para o Bolsonaro é aceitável, é tolerável. E olha o que o Brasil está passando hoje e olha o que o presidente está fazendo, né? Isso é muito mais grave ainda, mas tem um flagrante crime eleitoral acontecendo ali. É interessante também chamar a atenção para o comportamento da PRF, Polícia Rodoviária Federal, interceptando uma mulher, né, com todos os recursos da Polícia Federal, com tantas prioridades para a Polícia Federal, né, tá atrás aí, interceptar uma mulher porque ela xingou o presidente. Não sei se a Polícia Federal ou a Rodoviária Federal tem entre essas funções, né, proteger a honra do presidente. Um cara que claramente não tem honra nenhuma. Então parece que a polícia, algumas corporações de polícia, como principalmente ligada a cunho federal, que é submissa ao poder do Bolsonaro, não sei se por medo, né, no caso coação, né, ou
tentando obter alguma vantagem, tem esse comportamento, né, de polícia pessoal do Bolsonaro. Até falei com vocês um tempo atrás sobre uma polícia secreta que o Bolsonaro queria criar. E aí tem gente disposta a entrar nessa polícia secreta, como os policiais rodoviários federais desse tipo, que foram prender a mulher porque xingou o Bito. Sabe? Xingar o presidente. Cara, você acha que isso é crime? Eles já tentaram muitas vezes aí criminalizar protestos, manifestações, né, e proteger a autoridade pública dizendo que você não pode ofendê-lo. Cara, a gente não pode nada contra a autoridade pública, não pode nem se manifestar. Não é essa mesma galera gado, né, que está aí debatendo esse assunto, que fica brigando por liberdade de expressão, né, ou seja, na visão deles, é o direito de xingar quem eles quiserem, de mentir o quanto eles quiserem, né, até cometer crimes como eles quiserem, né, garantidos nessa distorção da interpretação da liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressão, então eu posso xingar, ofender, ameaçar quem eu quiser. É essa galera que está aí a favor da prisão dessa mulher, que xingou o Bolsonaro. A mesma galera gado que até um tempo atrás xingava a Dilma abertamente. Até hoje xingam a Dilma. Num evento, num estádio lotado, inclusive com gente como Luciano Huck na plateia, todo mundo mandando a Dilma tomar naquele lugar, presidente do Brasil em exercício. Eu não vi a Dilma mandando prender todo mundo, mas porque era o estádio inteiro. Mas poderia prender alguém ali então, já que eles são tão autoritários, né, um regime comunista, ditatorial. Aí vem os caras que falam tanto em liberdade, nem em liberdade de expressão, né, e são a favor da prisão dessa mulher porque ofendeu o vagabundo. É estranho, né, cara? Sabe, aqueles comportamentos hipócritas e incoerentes que chamam a atenção, né, dos bolsonaristas, do próprio Bolsonaro. Mas por que Noivinha do Aristides, né, fez o Bolsonaro surtar, pegar ar a ponto de mandar prender a mulher? Por que ele ficou tão irado assim? Porque a autoridade pública não pode ser ofendida? Mas que ofensa é essa? Noivinha do Aristides, cara, que deixou ele tão louco assim, mano. Lógico que ganhou repercussão nas redes, né? Então a gente vai debater esse assunto aí, mas eu acho que tem outras coisas mais importantes. Mas por que Bolsonaro ficou louco com Noivinha do Aristides? Bom, galera, insinuam, né, diz a lenda, né, mas provavelmente é baseado em boatos ou não, pode ser que estão só complementando ali lacunas de alguns acontecimentos na época que o Bolsonaro ainda era do Exército, e ele era um cara polêmico lá, né? Diz a lenda que o Bolsonaro ele tinha, né, entre lá os seus instrutores, um cara chamado Aristides, Sargento Aristides. Acho que é sargento na época. Era instrutor de judô, né, um esporte de contato, de agarração, né, aquele negócio de ficar peito com costas e tal, esquisito, né, cara? Mas, né, pra eles lá normal, né, um comportamento normal, é um esporte normal e uma prática esportiva, né, oficial do Exército. E o Bolsonaro, né, tinha esse instrutor chamado Aristides e ele era muito amigo desse Aristides. Mas por que Noivinha do Aristides? Porque ele tinha uma relação homossexual com o Aristides? Não. Não tem nada que indique, né, claramente isso. Mas insinuações, como eu disse, muita gente vai dizer que é boato, que é lenda, que não tem nada a ver, que é fake news. Mas o Bolsonaro se doeu, não se doeu? Ficou ofendidinho, não ficou? Não ficou de mimimi, mandou até prender a mulher? Então tem alguma coisa aí. Né? O que ocorre, galera, é que em uma entrevista, né, de um militar, né, que inclusive se tornou político no passado aí, chamado Jarbas Passarinho, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, né? Esse cara, ele deu uma entrevista para uma revista na época, e na entrevista ele disse que o Bolsonaro tinha um comportamento que incomodava a cúpula militar. Que quando ele estava em campanha, eu não acho que é campanha eleitoral, nesse contexto era, quando ele estava em atividade pelo Exército, né, fora, né, da sua própria residência ali, então eles ficam acampados em instalações do Exército. E o Bolsonaro, durante essas campanhas, ele não gostava de dormir no alojamento, né, no clube militar, onde era para os militares, oficiais, né, dormirem ali. No caso, o Bolsonaro, né, entrou como oficial, né, uma escola de oficiais militares. E não era próprio dele dormir, né, onde ele dormia. Ele irritava muito a cúpula militar, porque ao invés de dormir no clube militar, que seria o local, né, em toda aquela disciplina rígida do Exército, ele gostava de dormir no alojamento dos sargentos, que era um alojamento à parte. E aí isso irritava muito os militares, esse comportamento, né,
indisciplinar dele. E aí a galera insinuava, por que ele gosta tanto de dormir com os sargentos? O que acontece lá? Então esse cara deu essa entrevista e falou sobre esse comportamento do Bolsonaro, deu uma risadinha, né, que já chama a atenção da galera, né, que ele gostava de dormir lá com os sargentos, né, e, cara, ficou essa insinuação. Então, falar de noivinho do Aristides, um sargento, instrutor de judô, né, e o Bolsonaro teria, né, sempre abandonado, né, o clube militar onde ele teria que dormir para dormir com os sargentos. Né. Diz o Jarbas, o passarinho, que ele estava se autopromovendo na época já, tá? Ele estava querendo ganhar popularidade com os sargentos. Cara, é suspeito. Desculpa. No contexto militar, quartel, homens, é suspeito esse negócio aí, tá? Pode ser que é uma amizade muito próxima, muito íntima e tal, mas com toda a disciplina e toda a questão rigorosa, né, de fachada ali do exército, né, dos militares, e ainda mais na época, né, com aquele comportamento homofóbico de preservar a imagem dos militares, né, é estranho, é suspeito essa conduta do Bolsonaro. Mas não é só esse tipo de insinuação que leva a tal, né, noivinha do Aristides. A galera fez referência a isso. Até inventaram uma frase que ele gostava de dormir né, chorar as mágoas nas noites quentes de verão junto, né, ao sargento lá no alojamento, né, que não era o dele. Calma. Existem outras insinuações a respeito do comportamento do Bolsonaro em questões homossexuais, inclusive no Exército. Vou mostrar para vocês aqui. Existe um episódio, né, de quando o Bolsonaro estava no Exército, em que vários militares, né, da academia de oficiais pediram baixa do Exército. Tenho que dizer para vocês que, né, dentro do regime militar ali, né, do quartel ali, essa questão de militar pedir baixa, né, é muito curiosa, porque militar geralmente não pede baixa. Por que pedir baixa? Por que pedir demissão? Pedir para sair da corporação? Você tem tantos benefícios lá. Olha aí a cúpula militar aí, leite condensado, picanha, cerveja. Por que você vai sair? Você está na escola de oficiais e tal, vai ser promovido, vai ficar lá em cima, vai ter um destaque dentro dos militares. Por que você vai pedir baixa? Mas, muitas vezes, o militar, ele pede baixa porque ele está sendo pressionado, né, pela cúpula militar, né, a se demitir. Tá? Os militares, para preservar sua própria imagem, a imagem da corporação, eles não gostam de demitir ninguém, exonerar ninguém. Então, porque eles vão estar assumindo que tem gente podre lá dentro, que tem criminosos lá dentro, tem pessoas que não têm o perfil de heróis lá dentro. Exonerando esses caras, ainda mais no quadro oficial, não. Eles pressionam os caras os caras pedirem, né? Os militares pedirem para sair. E tem várias formas de pressionar, tá? Coação, constrangimento, perseguição, assédio, né? Muito jeito de pressionar o cara, até o cara não aguentar mais, pressionar até o cara pedir baixa. O cara pede para sair. Lembra do filme lá do Bop? Né? Onde o Capitão Nascimento fica falando, pressionando lá o 02, pede pra sair, pede pra sair. É mais ou menos isso. Ele não pode mandar o cara embora. Mas ele pode pressionar o cara a pedir pra sair. Então tem isso. E em um desses episódios, muitos oficiais dessa academia de oficiais pediram baixa. Né? E surgiu os rumores de que, né, tinha entre esses militares, né, uma série de comportamentos indisciplinares, ligados inclusive à homossexualidade e o uso de drogas, né, e outros crimes. Então tinha lá, né, um quadro de vários militares, né, que tinham essas acusações. Conduta homossexual, que era proibido dentro dos quartéis, né, envolvimento com o uso de drogas, né, e outras condutas indisciplinares, como cometer crimes. Então, né, isso gerou uma grande polêmica no Exército. Lógico que o Exército não vai reconhecer que existe esse tipo de gente lá dentro, e o que ele faz é pedir para esses caras, né, pressionar esses caras a pedirem para sair. O Bolsonaro tomou partido desses caras. E é aí que tem um ponto interessante para a gente observar aqui também. Né, falei para vocês, tem uma conduta homofóbica dentro dos quartéis, ainda mais no passado. Né, eles entendem que isso é uma forma de preservar a imagem de heróis perfeitos, né, dos militares. Né, mas, né, se você, como militar, quiser defender um amigo seu, por exemplo, muito íntimo, que tenha sido assediado a abandonar o exército porque era homossexual, né, ou será porque usava drogas, coisas do tipo, isso é uma conduta indisciplinar grave. Mas só por ser homossexual o cara ter que abandonar o exército, é uma injustiça, um comportamento, né, hoje intolerável.
Mas, se você quer defender esse cara e você também sendo militar, você não vai dizer que vai defender esse cara por isso. Ó, tô defendendo esses caras porque eles são homossexuais, eu sou a favor dos homossexuais nos exércitos. Né? E é um crime assediar os caras até os caras saírem e tal. Você não vai defender, porque você também tem uma imagem a zelar. O Bolsonaro tem um passado aí, né, com traumas e tal, né, e questões de homofobia e homossexualidade, né, que deixa a masculinidade dele muito frágil. Então ele tem que, né, se auto-afirmar como macho toda hora. O comportamento do Bolsonaro indica isso. Porque é frágil a masculinidade do Bolsonaro, se é que existe. Né? E você percebe que não dá para ele, Bolsonaro, né, se mostrar o defensor dos homossexuais no exército. Então, o que ele fez? Ele saiu à frente, acusando, né, o militar responsável dessas baixas aí, que pressionou esses militares. Ele acusou de que a verdadeira motivação dos militares estarem pedindo baixa é porque eles estavam se sentindo desvalorizados, né, por baixos salários dentro dos militares. Aqueles militares ali de baixa patente, mas ainda oficiais, recebiam baixos salários. Ele acusou um militar, né, superior lá, não lembro o nome do cara, muitos nomes, né, mas acusou esse cara de estar por trás de todo esse assédio, inclusive, né, que a real motivação dessa expulsão desses militares não era homossexualidade, tráfico de drogas ou coisa do tipo. Estava expulsando esses caras porque os caras pediram para sair por falta de salário, porque não eram valorizados. Cobraram salário, um aumento, alguma coisa do tipo, e não receberam e foram pressionados a abandonar o exército. O Bolsonaro alega dessa forma. Na época ele alegou dessa forma. Como eu falei, ele não vai assumir que estava defendendo os homossexuais, se essa era a verdadeira intenção dele. Vamos distorcer. Você distorce, lembra? O militar tem dessa, né? Para preservar a imagem, ele distorce a situação. Distorce tudo e fala que é por causa de salário. E isso, cara, gerou alguns problemas para o Bolsonaro, que tomou a frente, foi publicamente falar sobre isso, ele ganhou o destaque nacional a respeito desse assunto, e deu até entrevistas, o Bolsonaro, na época. Porque ele tomou a frente, ele era uma liderança dos salários atrasados, dos salários baixos dos militares, ele queria um aumento para os militares. Uma liderança sindical, né, digamos assim, dos militares, tá? Da classe trabalhadora oprimida. É muito estranho, né? Ver o Bolsonaro da extrema-direita defendendo causa de trabalhador no passado. Eu acho que tinha muito a ver, né, pelo contexto do Bolsonaro hoje, tinha muito a ver a questão homossexual. Ele queria defender algum amiguinho dele homossexual que foi expulso do exército e achou aquilo injusto e foi falar, mas não podia falar o que era, então vamos falar outra coisa qualquer, falar que é salário. Só que isso chamou a atenção de vários outros militares de baixas patentes que viram no Bolsonaro uma liderança. Então já projetou o Bolsonaro, né, para cargos políticos, inclusive. Mas antes disso, Bolsonaro respondeu processos, né, e pegou lá alguma cadeia, né, militar do tipo lá, mas deu entrevista para se autopromover ainda mais. E em uma dessas entrevistas, inclusive, ele assume que teve intenção de planejar um atentado terrorista. Ah, lembra que eu falei que o Bolsonaro era terrorista? Ele planejou um atentado terrorista, porque quem planeja atentado terrorista é terrorista. Ele planejou um atentado terrorista com bombas de verdade mesmo. Não é um protesto xingando um prefeito ou um governador, não. É bomba, isso é coisa de terrorista mesmo. Né, para provocar vítimas e criar polêmica, para chamar atenção para essa causa do salário dos militares aí. Lógico que ele estava vendo a oportunidade de, né, ser o cara ali. Dentro do exército ele ia ser ninguém. Todo mundo chama o Bolsonaro no exército de bunda suja. Um militar que não vai para frente, é indisciplinado, né, é um cara pouco inteligente, para chamar de burro, né, e um cara que não tem futuro, né, entre os oficiais. Nunca ia se tornar um general, por exemplo. Então o Bolsonaro sabia disso. Né, e ele sabia que uma hora a coisa ia apertar para ele, então ele já estava se promovendo, ele estava criando, né, o personagem Bolsonaro político, mesmo quando militar. O Bolsonaro foi julgado, inclusive, por essa questão, né, de esse atentado terrorista que ele havia planejado, que ele mesmo confessou numa entrevista da revista. Tem esse comportamento subversivo de defender esses militares que foram expulsos, né, não sei se por questão de salário, acredito que possa ser uma questão homossexual, e ele tinha ligação com algum desses aí que sofreu uma injustiça, né, e ele não foi, né, expulso do exército por conta disso. Como eu disse, o exército sempre tem uma prática de preservar a sua imagem. Jamais vai assumir que tem um terrorista ou um cara que defende homossexuais dentro das suas fileiras. Ainda mais no quadro de oficiais. O exército não expulsou o Bolsonaro, né, por essas condutas indisciplinares e até, né, umas questões cerebrais lá que ele não era apto,
a ser oficial. Inclusive ele tinha uma conduta sociopata já identificada ali. Mas os militares não exoneraram, não expulsaram o Bolsonaro, justamente para não falar, não assumir, né, que tinha um subversivo terrorista homossexual lá dentro dessas fileiras. Simplesmente eles pediram para o Bolsonaro pedir para sair. O Bolsonaro pede para sair. Lembra que eu falei da conduta de pressionar o cara para sair? Né, para não ter que demitir, reconhecer o que o cara era? O cara sai, finge que está tudo bem. Então o Bolsonaro com problemas mentais, conduta subversiva e indisciplinar, né, até com questão de envolvimento num atentado terrorista, né, não é expulso, mas pede para sair. Lógico que a essa altura ele já era o Bolsonaro, liderança dos militares de baixa patente, falando em nome dos caras, de carro sindical e trabalhadores oprimidos, e conseguiu se eleger como político, e aí criou toda a dinastia Bolsonaro que a gente conhece hoje. Rachadinhas, mansões, né, chegou a presidente da República, né, inventando esse personagem. E aí vem a questão, né? Como eu falei ali atrás, ele defender esses militares, que, entre eles, alguns foram expulsos do quadro de oficiais por comportamento homossexual, que era proibido no Exército. Defendendo esses caras, ele se projetou para a vida pública. Mas, mais uma referência que indica que o Bolsonaro tinha algum tipo de ligação, né, não explicada, com termos homossexuais, com condutas homossexuais, dentro do Exército, inclusive, na época. Não só porque ele dormia no alojamento dos sargentos, ou porque ele era muito amiguinho de um outro sargento lá, instrutor de judô. Tem essa, de defender, inclusive, militares acusados de homossexualidade no Exército, né, motivo para expulsão, defendeu esses caras de terem sido expulsos. Né, e a partir dali se tornou uma liderança, e depois virou um político que explora ali os caras que acreditam nesses babacas aí. Entendeu o noivinho do Aristides agora? O que aconteceu? Agora, o que acontece, galera, é que muita gente está usando isso e tem gente já acusando, né, de quem está fazendo esse tipo de referência, de piada, ou exaltando esse tema, noivinho do Aristides, está tendo uma conduta homofóbica. Qual o problema do Bolsonaro ser uma noivinha do Aristides? Qual o problema do Bolsonaro ser homossexual? Não vejo problema algum. Eu até suspeito que seja. Né? O que me chama a atenção é que o próprio Bolsonaro que criou a situação, criou o evento, mandando prender a mulher, porque sentiu sua honra de alguma forma ofendida por ser chamado de noivinha do Aristides. Doeu. Sentiu. Além disso, o Bolsonaro também cobra muito, né, uma tolerância da sociedade com comportamentos, né, sei lá, antiéticos, né, imorais, como homofobia, por exemplo, que é até crime. Mas ele cobra, ele acha que tem o direito de chamar alguém de gayzinho, né, e a gente tem que aceitar. Então, já que é assim, muitas vezes ele usa esse termo até como provocações, e depois vem fazer de vítima, que é liberdade de expressão, que é muito mimimi. Ué, qual o problema? Se ele gosta tanto de provocar as pessoas, usando termos homofóbicos e referências tipo com piadinhas e tal, qual o problema na gente fazer um tipo de referência à questão da noivinha do Aristides para, né, destacar o Bolsonaro? A sua hipocrisia, a campanha antecipada, né, a polícia trabalhando como uma milícia pessoal do próprio presidente, né, a falta de comprometimento com o Brasil de ficar acenando em rodovia enquanto o Brasil está pegando fogo. Qual o problema de usar o noivinho do Aristides porque se ele se incomodou? Não é legal provocar o Bolsonaro, ele provoca os outros o tempo todo. Então tem que provocar mesmo, noivinho do Aristides. Né? E não é, eu não acho que é homofobia, eu não acho legal, tem coisas mais importantes a se debater. Mas noivinho do Aristides, qual o problema? Quem se incomodou foi ele, não foi eu. Só estou falando disso porque ele pegou ar, surtou, né, se sentiu ofendidinho, veio com mimimi e mandou prender a mulher. Né, que estava só se expressando, se é que ela falou noivinho do Aristides. Tá lá o vagabundo no meio da rodovia, acenando pra cá, nunca vi isso, presidente, né? Mesmo que seja em ato de campanha, mas, pô, olha a situação do Brasil. Né? Sei lá, o Bolsonaro é um cara que ofende todo mundo o tempo todo e tá se sentindo ofendidinho. E ele ofende pessoas, inclusive com conduta homofóbica, e acha que as pessoas não podem fazer isso com ele. Tem gente que defende, não pode fazer isso com o Bolsonaro, tá se tornando igual a ele. Tem que provocar, se ele sentiu, se ele ficou incomodado, tem que provocar ele sim, cara. Olha toda a informação que eu passei para vocês aqui, você já pode começar a desconfiar que tem algo por trás, não? Você deveria desconfiar que tem algo por trás, até pelo próprio Bolsonaro se sentir ofendido com o termo noivinho do Aristides. Tem esse monte de detalhes que a gente vai juntando, mas eu acho que o Bolsonaro, sim, né, tem coisas mais graves por trás. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, ele é inapto,
né, a ser presidente, não porque ele é só burro e mentiroso. Mentir, por exemplo, é um dos sintomas de algo mais grave, essa compulsão por mentira, assim como a sua agressividade. Burrice, né, eu acho que é normal de gente assim, tem gente que é limitada intelectualmente. O Bolsonaro é burro mesmo, tá? Mas burro é uma pessoa muito fácil de manipular, então daí a ser autoridade pública, né, quem vota nele tem que pensar nisso. Ser idiota não é crime, mas um idiota é manipulado. E ele está numa posição de poder, né, vital ali. Né? E tem outras questões que me levam a crer que o Bolsonaro, sim, tem algum trauma psicológico que afetou a sua conduta, inclusive no campo, né, do comportamento sexual. E tem, sim, alguma possível lesão cerebral que pode ter uma relação em conjunta, né, as duas coisas, né, que transformou o Bolsonaro no que é hoje. Uma pessoa agressiva, uma pessoa mentirosa, uma pessoa, né, sem empatia emocional com ninguém, uma pessoa ambiciosa, gananciosa, sem limites morais e éticos, né, e que tem muito, né, uma fixação, uma obsessão pela questão sexual. Né, uma conduta homofóbica, mas sim, toda hora ele está fazendo alguma piadinha, algum comentário a respeito de sexo, de relações. Ah, eu estou namorando com o chefe do partido, ah, eu estou namorando com o ministro. Sabe? E a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo, porque esse já ficou, né, estourado, né, galera? Valeu!